Olá, sejam todos bem-vindos, taurinos e taurinas. Como é que vocês estão? Como tem passado? Espero que vocês estejam todos bem. Infinitamente grata por todos os views, pelas mensagens que vocês me enviaram nos últimos vídeos. Muita gratidão. Se você está chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Carolina Tenoha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe o vídeo, porque é super importante, né, que a nossa egrégora e também outras pessoas podem ter acesso a essas energias e essas leituras. Ative o sininho, porque às vezes vocês não recebem as notificações assim quando eu posto, então ative o sininho para vocês poderem estar recebendo ative o sininho em todos, porque eu sempre posto 2 vídeos no mês, não fico postando um monte de vídeos, porque às vezes as pessoas não gostam, mas eu posto sempre na primeira quinzena e depois no dia 15 o Sagrado Feminino, para que vocês possam estar assistindo sempre os 2 vídeos. Então vamos começar trazendo o som da tigela tibetana, né? Para que traga cura para o nosso ser, principalmente para o segundo chakra, que trabalha com essa energia do sagrado feminino, para que a gente possa desbloquear essas energias e reequilibrá-las com a energia masculina que também existe no nosso ser. Essas 2 energias primordial, sagradas, quanto mais equilibrada elas tiverem, mais abundância, mais criatividade, mais oportunidade, mais fluidez a nossa vida tem. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos começar. Taurinos, ascendente Sol ou Lua, foi atraído pelo título para este momento, o que a espiritualidade nos traz. Lembre-se que nós estamos começando a dar um novo olhar para a nossa evolução espiritual. Quem não assistiu os primeiros vídeos da primeira quinzena vai lá assistir depois desse. Fala um pouquinho sobre essa novo olhar, mas a gente já vai falar mais. Vamos ver qual é a cartinha que vem. O signo de Touro. O alaúde de Amaryllis. Muito bem, Tourinhos. Número 34. Lembre-se que no final do vídeo a gente sempre faz aquela visualização de cura. Quem quer saber sobre o oráculo, qual é o nome do oráculo, qual é o nome do livro, tudo mais, tem na descrição do vídeo, de todos os vídeos, tá? Eu já deixei lá. E quem quer marcar uma leitura particular, também é só me mandar um e-mail, tá bom? Então vamos lá. O alaúde de Amaryllis. Você alcançou uma vitória, meu querido amado, uma vitória sobre o seu passado. E o alaúde de Amaryllis está reverberando em cada célula de seu ser, anunciando sua crescente vibração à medida que você abandona o medo novamente. Na verdade, o alaúde diz que você está crescendo depressa em nível espiritual, que está superando sua antiga vida. Isso é excelente, tá? Quando sua vibração muda, sua vida também muda. Isso é natural. É seguro, além de prova de amor, abandonar o que já não lhe parece correto, independentemente do quanto isso tenha sido importante em sua vida anterior. Talvez já não ocupe o mesmo lugar em sua nova vida. Assim como um instrumento musical pode tocar notas de vibrações altas ou baixas, sua própria vibração está sendo aprimorada à medida que você cresce espiritualmente com rapidez. Isso é maravilhoso. Seja corajoso e confie que você tem permissão. Na verdade, você é espiritualmente encorajado a permitir que sua vibração continue a elevar-se, mesmo que por vezes isso significa deixar pessoas, lugares, situações e coisas para trás.
Algumas pessoas e situações crescerão com você no mesmo ritmo. Outras o encontrarão na próxima curva da espiral da sua consciência e caminho de vidas que estão em desenvolvimento. E outras ainda o puxarão para baixo. E você precisará deixá-las ir para que vivam seu próprio destino de acordo com suas escolhas e o seu ritmo. Quanto mais você se permite elevar sua vibração, cintilar vitorioso em sua jornada do medo à paz, mais você será capaz de beneficiar-se do rápido desdobramento de seu destino superior em sua vida. A flauta de Amaryllis chama-o a elevar-se em sua própria vibração de alma. Esse instrumento de cura da deusa mãe divina Kuan Yin soa no interior de suas células, ajudando-o a continuar elevando sua vibração em paz. Você notará os efeitos do alaúde de Amaryllis quando sentir que quer ter mais discernimento quanto ao que consome e ao modo como isso pode afetá-lo, positiva ou negativamente. Quer no tocante a alimentos, relacionamentos, energias, materiais, visuais, ou de leitura, músicas, ambientes e tendências emocionais em certas amizades ou ambientes de trabalho. Isso não requer abordagens rigorosas ou fanáticas, mas o alaúde o abrirá a uma maior percepção de como você funciona melhor para elevar sua própria vibração. Você não precisa fazer mudanças drásticas para ter efeitos expressivos. Mesmo uma mudança pequena, como não fazer fofoca ou escolher não participar de discussões não construtivas, pode fazer uma enorme diferença. Escolher sorrir mais, ser mais gentil e bondoso consigo mesmo e com os outros. Não ser um capacho e ser firme e amoroso quando se trata de satisfazer suas próprias necessidades. Também são maneiras de elevar sua vibração. Canto, meditação e dança também pode ajudá-lo. Deixe o alaúde de Amaryllis soar e conduzi-lo aos caminhos mais belos e agradáveis para elevar a sua vibração. Lembre-se, aquilo que funciona para outras pessoas pode não funcionar para você. Então, isso é um experimento e divertido. Se você tirou o oráculo do alaúde de Amaryllis com o limiar ou a filha da Fênix, isso é uma indicação especial de que você está em um estágio avançado do seu processo de iniciação espiritual e a passagem por aquele portal de iniciação está muito próximo, se não recém-finalizado. Permaneça fiel em seus princípios espirituais, meu querido amado, pois sua vitória espiritual será realmente grande. Taurinos, que coisa mais linda. Lembre-se que nós fiquem até o final do vídeo para a gente fazer a cura com a alaúde de Amaryllis, né? Bom, essa carta, ela vem te dizer que vocês conseguiram sim vencer o seu passado, tá? É uma vitória em relação ao seu passado. E é uma vitória muito grande. Só que às vezes a gente não consegue ver nitidamente porque às vezes a gente não conseguiu nos libertar desse passado, né? Tem algumas influências ali ainda. Esse passado muitas vezes pode ser padrões repetitivos de ancestrais, pode ser padrão vibratório, pode ser padrão energético baixo, pode ser padrões de relacionamentos complicados, problemas financeiros. Então, são várias coisas que vocês conseguiram ultrapassar. Podem alguns de vocês não conseguir ainda ver que conseguiram vencer, mas a carta vem dizer sim, vocês já ultrapassaram, vocês fizeram, né, que ele fala assim, você alcançou uma vitória sobre o seu passado. E é verdade. Mas quem ainda não está sentindo essa vitória é porque precisa se entregar um pouquinho mais e começar a se olhar dentro, aqui dentro. Porque tudo que nós queremos evoluir e buscar esse maior,
né? Tanto que ele fala buscar algo maior, uma cura espiritual maior. O que é isso? É não olharmos mais só para a nossa alma individual. Porque nós fomos criados neste mundo para que a gente desenvolvesse a nossa alma, evoluísse a nossa alma, que é o mental, espiritual, emocional e físico, né? Só que a gente já evoluiu. Quem está aqui no meu canal já evoluiu a alma, já está pronto para um novo patamar, senão vocês não estariam aqui, não conseguem me compreender. Então, se vocês estão aqui, vocês já estão prontos, tá? E se sintam muito lisonjeados por isso, se sintam felizes por isso, porque é um grande passo. Porque às vezes nós estamos aqui patinando, porque a gente ainda está focado na alma individual. Só que chegou o momento da gente focar para o macro. O que é o macro, Carol? É o todo. É entendermos de uma vez por todas, não só entender, é o viver e o sentir, tá? Porque muitas coisas de agora em diante, a nossa consciência pequena daqui não compreende. Ela não, se vocês ficarem no tentar entender, vocês vão continuar patinando na lama. Então não é o entender, é a entrega. A entrega ao serviço do que vocês vieram fazer a este mundo. E aí as coisas começam a acontecer. O que é esse integrar o todo? É a gente entender que tudo tem uma consciência. É entender que o reino vegetal pertence a nós, e nós pertencemos a ele. Nós somos uma extensão do reino vegetal e ele uma extensão a nós. Do reino mineral, a mesma coisa, do reino animal, da raça humana. Quando a gente fala em coletivo, a gente não fala só da raça humana, a gente fala do todo, de todos os reinos. E o reino celestial, que são o cosmos, as estrelas, as constelações, a Via Láctea, a nossa galáxia, as outras galáxias, né? Algo muito maior, que está ligado, esse algo maior está ligado diretamente com a centelha divina da nossa mônada, do nosso eu superior, que é a nossa consciência maior, que é nesse trabalho que nós precisamos agora focar, e não mais na alma, porque a alma já foi trabalhada, só que se ela não está bem ainda é porque você precisa fazer esse outro trabalho. Quando você começar a se entregar de coração para o que você veio fazer, muitas coisas começam a se libertar de vocês. Que essa vitória do passado, que talvez alguns de vocês não estão conseguindo ver, que conseguiram ultrapassar tudo isso, é porque vocês precisam se reconectar com esse maior, ou com esse grande, né? Com o nosso eu superior, com a nossa mônada, com os nossos grupos de almas, e começarmos a evoluir com o todo, porque as energias já estão prontas. A gente é que não está fazendo o nosso trabalho, a raça humana, que é o único grupo, é o único reino, né, da raça humana que vive na escassez. Porque se você parar e observar o reino vegetal, reino mineral e o celestial, eles vivem numa abundância descomunal. Tudo está em perfeita ordem, tudo é em abundância, nada fica desequilibrado. Mas a raça humana, sim. Por quê? Porque nós fomos criados muito no ego, né? No material, na terceira dimensão, que era justamente para que a gente não evoluísse, que a gente ficasse no domínio das trevas. Essa é a verdade. Só que a gente já se libertou. Só que a nossa consciência pequena aqui acha que não. Então é hora da gente fazer o nosso trabalho. E esse trabalho é olhar para dentro. Não é buscar mais fora. Enquanto vocês continuarem buscando fora uma evolução, por exemplo, vocês não vão achar. Essa evolução está dentro de cada um. É parar para meditar de vez em quando, parar para fazer mantras, parar para olhar para você, para se conhecer e se começar a se reconectar. Eu deixei para vocês, né? Quem não assistiu, vai lá assistir depois, uma frase que é uma entrega, que a gente chama de renovação de votos. É se entregar para que aquilo que realmente você veio fazer este mundo. Trabalhar com a agenda da sua mônada, a agenda espiritual do que a agenda material. Não, eu não vou cumprir mais a agenda material, eu vou cumprir a minha agenda espiritual. E quando a gente começa a se abrir de verdade, vocês vão sentir
as mudanças. Começa principalmente pela energia da sua volta. Você começa a sentir leve. É uma leveza, uma coisa tão gostosa, tão boa, uma sensação de paz, sabe? De que você está no caminho certo. E aí aí você vai se entregando cada vez mais. Não, traga o que eu preciso para cumprir o que eu realmente vim cumprir aqui. Eu solto. Uma coisa que nós precisamos entender, tá? Para a gente viver uma evolução espiritual e a serviço da espiritualidade, nós não precisamos ser pobres. Nós não precisamos não ter vida material. Isso é a maior crença que foram colocadas no nosso caminho para não permitir que a gente evoluísse e que a gente ficasse preso na matéria. Os bens materiais, eles são uma consequência da sua vibração. Tudo vem, tudo que você precisar para que você cumpra o seu propósito aqui na Terra é colocado no seu caminho assim, ó, como um passe de mágica, como milagres. Então, essa entrega, quanto mais real for e mais todos os dias vocês fizerem essa entrega de verdade, as coisas simplesmente acontecem. Por quê? Porque vocês estão alinhados com algo muito superior, com o cosmos. Vocês não estão mais alinhados com a sua alma. Vocês estão alinhados com aquilo que realmente interessa neste momento, que é a mônada, o cosmos. Esse universo gigantesco que tem milhões de possibilidades para nós. Por quê? Nós somos co-criadores da nossa vida. Nós materializamos através da nossa vibração, do nosso pensamento, da nossa criação, né? Criamos a matéria. Por isso que o mundo está do jeito que está, porque o ser humano criou sempre coisas ruins, sempre com pensamentos negativos, sempre com escassez por causa das crenças. Então, isso daí foi cada vez criando, por isso nós estamos no caos. Então, é essa mudança que nós temos que fazer e tudo vem através de nós, não é no externo, é no interno. Então, quanto mais nós olharmos para dentro, quanto mais a gente trabalharmos os nossos pensamentos positivos, a nossa energia, subirmos a nossa vibração e entregarmos de verdade ao que nós viemos fazer para que a gente possa se reconectar cada vez mais com a nossa mônada, com o nosso eu superior, mais as coisas vão vir para vocês de coisas boas, não são coisas ruins. Uau, taurinos, que delícia! Ai, muito bom. E vocês já estão prontos, tá? Vocês já estão prontos. Não tenham dúvida disso. Mais alguma mensagem? Uma carta para os taurinos? Olha, veio a sábia, né? E ela fala assim: cresça com a sua correta situação. Isso é a verdade. Cresça dentro dos seus princípios, da sua integridade, das suas verdades. Por quê? Porque só assim nós conseguimos ser quem nós somos, em essência. E quanto mais a gente se entrega à espiritualidade, mais a gente vive a nossa essência aqui. Então as coisas acontecem, porque nós estamos vivendo o nosso propósito. É o que nós viemos fazer neste mundo. E aí, ó, felicidade, paz, tranquilidade, bem-estar, é o que reina na nossa vida. Porque nós estamos cumprindo o que nós viemos fazer neste planeta, né? É essa evolução. Só que agora é uma evolução que nós precisamos olhar para esse macro, né? Pararmos de olhar para o individual, que sempre olhamos para a alma, né? E começarmos a olhar para o todo. Porque quanto mais sentimos e vivemos o todo, mesmo não entendendo tudo, mais a gente vai estar cumprindo a nossa missão de alma. Então, cresça dentro das suas corretas situações. E veio a viagem, ela fala assim, movendo-se para uma nova direção. Precisava de uma carta mais linda do que essa, taurinos? É exatamente isso. Vocês tiveram uma grande vitória sobre o seu passado. E muitos de vocês, 99% de vocês que assistem os meus vídeos, já estão prontos para essa nova direção. E essa nova direção, vamos parar de nos preocupar com a 3D, que é o trabalho que vocês têm, o relacionamento que vocês têm, ou o relacionamento que vocês querem, finanças, tudo.
Por que eu falo parar de pensar sobre isso? Porque o foco é essa nova direção, é esse novo caminhar, esse novo olhar. Porque quando você se alinhar com isso, toda essa parte da matéria, ela virá para vocês, mas com uma nova energia, com energias da quinta dimensão, com um novo olhar, com uma nova maneira de ver a vida. Vocês não vão ficar presos ali, porque se vocês ficam presos ali, vocês estão trabalhando com a agenda da terceira dimensão. Quando vocês se entregam e começam a se alinhar com o que vocês vieram fazer, vocês entram nessa nova direção. E aí, tudo virá. Talvez um novo emprego, com novas pessoas mais adequadas com as suas energias, né? com a sua maneira de pensar, relacionamentos mais saudáveis, as finanças equilibradas, tudo muda. Por quê? Porque você se alinhou com o grande, com o cosmo, o que realmente o seu espírito veio fazer aqui, a sua alma. Lembre-se que a sua alma não é o Joãozinho ou a Mariazinha, tá? É a sua alma, você já viveu muitas vidas, você carrega muita sabedoria dentro do seu ser. Por isso que quando eu falo, vamos olhar para dentro, ali tem muita informação, tem muita coisa. Então a gente tem que começar a nos desprender de quem é a Carol e começar a olhar para a alma, para a Munda. O que eu vim fazer? Eu aqui sou a Carol, porque eu tenho que ter um corpo, tenho que ter um nome e tudo mais, mas o meu espírito é muito, mas muito mais do que a Carol. Meu Deus do céu, já viveu mais de 700 vidas. E assim a gente vai caminhando. Entende? Então, assim, é nisso que nós precisamos começar a entrar. Porque quando a gente começa a entrar ali, o resto é colocado no nosso caminho assim, ó. Não tenham dúvida. E principalmente muda as energias. Vocês se sentem tão bem. É muito bom. E nós temos que ajudar, né, o nosso planeta, ajudar a Gaia a evoluir. E nós precisamos fazer a nossa parte. Qual a última mensagem que podemos trazer para os signos de Touro? Neste momento. Complementando as mensagens que já estão na mesa. Pronto, caiu. Vem cair, a gente deixa elas caírem. Olha, ó. Alto poder. Número 4. Ela tem uma chavinha que sai aqui do terceiro olho. E é esse poder que vocês estão mergulhando para buscar. Essa é a nova direção. Esse poder, tá? E esse poder tá aqui e vem através daqui para você poder enxergar, que é o terceiro olho, a intuição, para você direcionar a sua vida para esse novo caminho. E isso aqui é alto poder, um poder muito alto que você tem de energia, de talento, seja como for, vai vir para vocês, mas se dediquem. E para alguns, quando a gente entra nesse processo muito profundo da evolução espiritual, o nosso corpo físico muitas vezes precisa descansar. Então, para alguns que estão se sentindo muito cansados e esgotados, quando a gente faz muito downloads da nossa célula, dessas novas energias que estão entrando no planeta, quando a gente começa a tomar consciência de um novo olhar, que é isso que eu estou trazendo agora para vocês, né, de uma nova evolução, que é o caminho que nós temos que começar. Quando você começa a tomar essa consciência, muitos downloads são feitos nas suas células do corpo físico, tá? Porque o corpo espiritual já está tudo pronto. É do corpo físico. E isso, muitas vezes, dá uma canseira, né? Um esgotamento energético. Então, ela fala assim que é um tempo para descansar também. Quando vocês sentem que estão muito esgotados, vocês precisam respeitar o físico de vocês. Porque, às vezes, a gente fica fazendo, chega uma hora que dá um staff. E dá. Ainda mais nessa transição planetária que nós estamos vivendo, o nosso corpo físico e todas as nossas células, elas também estão nessa transição, nessa transmutação, transformação. E, gente, é bastante coisa. E vou falar para vocês, nunca ninguém passou por isso. Por isso, tudo que está vindo é novo, é algo muito grande e muito novo, é desconhecido. Então, não podemos ter medo, nós temos só que se entregar para o que nós viemos fazer. E se quando estiver cansado, vá descansar. Não
se preocupa, você quer ir dormir mais cedo, vá dormir. Respeite o seu corpo, porque ele precisa de tempo também para processar tudo isso. Ai, que delícia, né? Então vamos lá fazer a cura. A cura do alaúde de Amaryllis. Respirem fundo agora, taurinos. Fechem os olhos. Respirem. Encontre um lugar retirado na natureza ou em sua casa mesmo, da onde você possa andar em espiral, começando do centro e seguindo para fora. Se você não puder fazer esse exercício fisicamente, visualize-o com sua imaginação. Comece estando no centro agora e repita comigo. Escolho abandonar agora o que já não serve à minha vibração, o que me manteve em medo e consciência de miséria, doença e exaustão ou codependência. Abandono tudo isso e liberto-me para ser mais eu mesmo, em amor, paz e poder. Que assim seja. Comece a caminhar acompanhando o aspiral, na direção que lhe parece adequada. Imagine que a cada passo consciente dentro de você soa um belo alaúde que libera flores de Amaryllis em seu coração. Imagine que a cada som a sua vibração se eleva, como sua alma produzindo uma nota mais alta. E você abandona velhas energias. Permaneça o tempo que precisar nesse processo. Ao começar a caminhar, mantenha os passos bem pequenos. E à medida que vai ampliando as espirais, afaste-se com os passos maiores, até se sentir-se mais leve e livre. Quando terminar, repita comigo. Honro este compromisso comigo mesmo. Permitirei que a elevação de minha vibração seja uma prioridade. Dou a mim mesmo total permissão para fazê-lo neste momento, em serviço amoroso da minha alma e ao planeta. Que assim seja. Ai, taurinos, que delícia. Quem sentir no coração, faça essa cura, né? Salva o vídeo para você assistir mais tarde, ou coloca nos seus favoritos. E vai lá só no finalzinho do vídeo para que você faça a cura todos os dias, né? Até você se sentir cada vez mais leve, que é como fala ali a cura, né?
A minha prioridade agora é elevar a minha vibração. E vocês estão no caminho certo e estão com um poder muito alto, tá? De energia, de talentos, daquilo que vocês necessitam para realizar o que vocês vieram fazer aqui. Muita gratidão, um beijo de luz em cada um de vocês e nos vemos nos próximos vídeos.